Flamengo quanto o São Paulo, eles têm que jogar full, top. Não tem que jogar aqui esperando. Mas tem que jogar no top pra ele. Porque é o seguinte, se você vai uma decisão dessa, com os caras já meia colher, sabe aquele meia colher assim, mais ou menos, confortável? Não dá certo. Tem que ir arrumado. Aquele ternão bonito, sapato de cromo alemão e vamos embora. Pra abrir o serpentário, Pascoal? E abre o serpentário e bota todo mundo pra jogar. Vai botar, Pascoal. O Arrascaeta o Arrascaeta aguenta 20 minutos. Ele vai jogar 20 minutos, ele vai te entregar 20 minutos com qualidade. E vamos começar a falar aqui de Flamengo e São Paulo, que jogam amanhã no Maracanã, 9h30 da noite. Primeiro jogo, 3-1 para o Flamengo. O Flamengo pode perder por 1 gol de diferença. Se o São Paulo vencer por 2 gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Se vencer por 3 gols ou mais, estará classificado. E o Flamengo voltará amanhã ao Maracanã com o time considerado o principal. A força máxima, o time das Copas. Será a 8ª vez que o Flamengo entrará em campo com essa formação. Até agora, 6 vitórias e 1 empate. Qual é a formação? Deve ser essa aqui. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pedro e Gabigol, que estão aí há um tempo, principalmente o Gabriel, não jogou no meio de semana, não jogou no final de semana, eles vêm aí de um tempo de descanso, ou seja, o Flamengo vai com o time considerado o principalzinho para o jogo de amanhã. E assim, é o que se espera, porque o Dorival, ele nitidamente, né, deixou bem claro isso, que ele precisa de todo o elenco bem. Ele criou esse sistema do time alternativo, que é muito bom. Por isso o Flamengo está na frente aí, ainda sonhando com o título brasileiro, mesmo um pouquinho mais distante. E se ele poupou no final de semana, a maioria desses jogadores, né? O Everton Ribeiro começou jogando, depois saiu, o Arrascaeta entrou mais no segundo tempo. Pedro e Gabigol nem foram, né? Estavam suspensos, mas deixou Felipe Luiz de fora. Jogou Léo Pereira e Davi Luiz porque não tinham jogado contra o Vélez. Então a minutagem diminuiu. Acredito que eles devam jogar assim também contra o São Paulo. E encarar com muita seriedade o jogo. O Rogério Ceni fez a mesma coisa. E o Rogério Ceni em desvantagem. Mas o Rogério Ceni foi muito feliz. Se eu tenho 5%, 10%, 20%, eu vou acreditar e vou até o final. No Campeonato Brasileiro não tem chance de ser campeão, mas na Copa do Brasil, um título que o São Paulo não tem, o Rogério Ceni optou por, num clássico tão importante quanto o Corinthians, poupar. Colocou mais no segundo tempo. Então o Dorival também está no mesmo caminho. Tem uma boa vantagem, não está garantida, porque contra o Vélez, que a vantagem era enorme, né? Eu estava lá com o Calçade. Ele teve essa atitude, manteve o time principal, o time A, na Libertadores. Então ele vai com força máxima, respeitando o jogo e principalmente o bom time do São Paulo. Assim, expectativa de um jogaço, porque tá todo mundo descansado e visando essa partida. E o Dorival, na sua gestão de grupo, até pelo aquilo que ele combinou com os seus atletas, ele mantém isso. Pois é, e aí, Calçade? Olha, eu vejo assim, a atitude do Rogério Ceni correta, perfeita. Eu acho que se desistir e passar isso, você senta ali numa coletiva e diz, isso aqui já era, você não pode ser treinador de São Paulo e de clube nenhum. Algum treinador que senta numa coletiva e diz que já acabou. Eu sei que é difícil e sei que quando você toma um 4-0, não é o caso, mas um 4-5, aí o discurso começa a ficar, né? Você parece louco, você falando o contrário. Mas você joga aí pela dignidade. O São Paulo é possível? É possível. Mas é improvável. Entendi. É uma coisa diferente da outra. Agora, no futebol, o Zinho passou por a vida dele todinha por questões assim, de jogos em que
para muita gente era impossível, era improvável, o jogo já estava liquidado e ele saiu com a vitória dentro de campo. Então, assim, não se pode, minha visão, passar para os jogadores esse tipo de crença de que já era, hein? Vamos lá, vamos jogar, não vamos apanhar de muito. Acho que o São Paulo tem uma chance que é minúscula, mas é a chance que o futebol te dá. Esse negócio de futebol é complicado, né? Às vezes ele te engana. Não é só a Libertadores que é o futebol é traiçoeiro. Então, cara, você tem que acreditar. Brasil, o que é, João? É maquiavélico. Maquiavélico. Você tem que passar pro teu time isso. Você não pode pegar pro teu time, já levar teu time de cabeça baixa, falar, já era. Aí você tira todo mundo para apanhar bastante aqui. O brasileiro precisa melhorar? Precisa. Agora, eu, sou o Rogério, investiria o máximo que puder nas Copas. O máximo. Que é o jogo que o São Paulo pode acessar nesse momento. O Brasileirão não é mais para ele. E olha, Brele, que ele começou o foco bem direcionado para o Brasileirão. Sim. E o Brasileirão foi esvaziando e... Porque na Copa Sul-Americana ele foi botando o time reserva, né? Sim. Porque as primeiras fases o São Paulo foi passando de barbada, né? Era puro de 10. O São Paulo era barbadaça no começo da Sul-Americana. Na Copa do Brasil veio que meio que assim, né? Veio meio que cambaleando, mas chegou. América Mineiro sofreu para passar. Não, foi. Outros mais, né? Não foi brincadeira, não. Depois foi lá, sofreu de novo para passar lá no Ceará. Não foi? Isso na Sul-Americana, né? Então, por isso que eu estou falando, tanto numa Copa como na outra. Existem dificuldades. Agora, o São Paulo sabe que ele não tem elenco e não tem time para ganhar Campeonato Brasileiro. Pascoal, em cima disso que você está falando, até para enriquecer os comentários dos amigos, hoje o Rogério começou a treinar no CT da Barra Funda e a equipe do São Paulo que deve jogar amanhã é a seguinte: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo, provavelmente. É o que tem de melhor em tese. Porque alguns torcedores vão questionar. A tese é legal, porque começa com o Jandrei no gol, né? Então. Jandrei, porque o Felipe Alves já jogou pelo Juventude, a Copa do Brasil não pode atuar. É a única opção. O Igor Vinícius, para mim, subiu de nível, tem melhorado, principalmente no apoio, na fase ofensiva. O Alisson foi um jogador muito importante taticamente contra o Atlético Goianiense, funcionou muito bem, ele e Patrick abertos pelo lado. Então, é um São Paulo que depende muito do Flamengo, de como o Flamengo vai se mobilizar para esse jogo. É difícil dos dois lados. O Calçade citou a situação do São Paulo no Brasileiro, é desconfortável. 5 pontos da zona do rebaixamento, com uma final de Sul-Americana pela frente, enfrenta 2 concorrentes diretos na próxima rodada, Ceará e Avaí. Então, é uma situação que inspira cuidados. E aí você vem de uma classificação sofrida nos pênaltis, desgastante na Sul-Americana, volta para o Brasileiro num clássico e mesmo com time misto, te exige. E para entrar com tudo, para jogar a Vera 100% no Maracanã... Está grandão, hein, Breisler? Porque ele tem 2 resultados que, os caras estão assim, ó o tamanho dos caras. Cresceram, Pascoal? Os caras estão assim, ó. Saíram. Os caras estão gigantes, meu senhor. Não, mas Pô, do jeito que você viu a festa que a torcida fez naquele jogo do Atlético Goianiense, a torcida parecia estar em êxtase. No jogo do Corinthians, com um time que não era nem o titular. Então. Puxa vida, o time do São Paulo vai chegar grandão contra o Flamengo. Aí no Maracanã. Contra o Flamengo. Lotado. Ou menos pressionado, vamos dizer assim. Na minha cotação, é 85 para o Flamengo. 15 para o São Paulo. Então, até grande. Tem 15, mas é por... Até grande. Sabe por quê? Porque é futebol. E no futebol, as coisas podem acontecer. A gente não sabe. E é por isso que depende do Flamengo. Exatamente. Porque se o Flamengo entra com mobilização de um jogo de semifinal, de Copa do Brasil, para jogar no auge da sua intensidade, é muito difícil para o São Paulo. Pelo que o Flamengo joga, pela diferença de qualidade técnica. Então, e é difícil para o lado do Dorival também conseguir que esses caras encarem o jogo com a seriedade necessária. Por mais que seja o São Paulo, por mais que seja uma semifinal de Copa do Brasil, há uma vantagem muito considerável para o lado do Flamengo. Sim, mas Pedro e Gabigol já estão descansando tem um tempão.
Sim. Os caras estão confortáveis. O Gabigol jogou a última vez há 10 dias, Pascoal. O Everton Ribeiro saiu de campo contra o Goiás, vendo a imagem dele, preocupante, né? Ele passou mal na concentração, teve uma indisposição. O santo e debochado, o Arrascaeta, está com uma dor no pubis. A gente não sabe se ele vai ter suporte para 30, para 25, para 40 minutos. Aí sim o Dorival pode agir, né, pensando objetivamente na situação do jogador. Aí é a hora de agir com a vantagem que ele tem. Tem uma vantagem no primeiro jogo, passei para o meu time as mensagens de que isso é muito sério, tanto que vão os titulares. Agora, Arrascaeta, forçá-lo desde o início, vale a pena ou pode complicar um pouquinho a vida do Arrascaeta? Porque é o seguinte, ele tem que pensar em decisão de Copa do Brasil, que ele pode passar, tem tudo para passar, e tem decisão de Libertadores da América. Eu olharia lá na frente, a decisão da Libertadores, e venho aqui alternando as escalações do jeito que ele acha que deve fazer. E antes da decisão da Libertadores, se passar amanhã, 12 e 19 de outubro, finais da Copa do Brasil. E o Arrascaeta tem seleção do Uruguai ainda, meu senhor. E domingo tem Fla-Flu, pelo brasileiro decisivo. Que aí é outra conversa. Como é que o Flamengo vai falar Fla-Flu? Legal, mas não tô nem aí, ou vai encarar o Fla-Flu? E se você falar isso, tem um rapaz que quer tocar o hino do Palmeiras aqui na segunda-feira. Ah, tem. Ele tá louco para tocar o hino segunda-feira, tem isso, hein? Ele tá acelerado para isso aí. Tem um rapaz aí que tá acelerado. Mas eu tô tentando, né? Tô fazendo. Aliás, reunião o assunto tá sério, Pascoal. Existem reuniões que estão sendo... E agora a última determinação é a seguinte, Pascoal. Atualização do caso hino do Palmeiras. Ai, Jesus! Se o Palmeiras ganhar do Santos... e houver um empate entre Flamengo e Fluminense, toca o hino segunda. É a última determinação. Eu apenas cumpro ordens. Eu estou passando a informação. Mas o segundo colocado é o Inter. O Inter. O Flamengo não é assim. E tem um detalhe. Não estou entendendo. Tom Cruise Colorado, grande torcedor do Inter, falou o seguinte: o Atlético Goianiense tem o perfil de adversário que o Inter se complica. É verdade. Então, o hino está de prontidão para ser tocado. Você sabe que o pessoal do Colorado fala isso mesmo, né? Exatamente. Então, tem isso. Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro final de semana, que os dois, Flamengo e Fluminense, estão numa perseguição ao Palmeiras. Depois tem data FIFA, mas vários jogadores. O Flamengo terá 6 jogadores em seleções. Pulgar e Vidal na seleção chilena para amistosos, o Varela e o Arrascaeta na seleção uruguaia e o Everton Ribeiro e o Pedro na seleção brasileira. Eu acho que o Flamengo quanto o São Paulo, eles têm que jogar full, top. Não tem que jogar aqui esperando. Mas tem que jogar no top pra ele. Porque é o seguinte, se você vai uma decisão dessa, com os caras já meia colher, sabe aquele meia colher assim, mais ou menos, confortável? Não dá certo. Tem que ir arrumado. Aquele ternão bonito, sapato de cromo alemão e vamos embora. É pra abrir o serpentário, Pascoal? E abre o serpentário e bota todo mundo pra jogar. Pascoal, vai botar, Pascoal. O Arrascaeta vai... O Arrascaeta aguenta 20 minutos. Ele vai jogar 20 minutos, ele vai te entregar 20 minutos com qualidade. É que a gente já viu vários times nessa situação, com vantagem, times superiores, que na volta dão uma baixada quase inconsciente. Por mais que exista mobilização, o técnico coloque time titular. Aí o jogo do Vélez... Aí vem o jogo do Vélez. Não, o jogo... Um monte de coisa errada. Mas começou meio devagar, mas depois foi... Um monte de coisa errada. O jogo da volta contra o Corinthians é um exemplo. O Flamengo constrói essa vantagem, mas passa susto, não consegue dominar, tem dificuldade para esse controle. Eu acho difícil para o São Paulo. 85-15, acho difícil. Mas se você tem 15 com um time que é tricampeão do mundo e tricampeão da Libertadores, com uma camisa que é importante no futebol mundial, você vê um negócio desse, você vai contra um time desse, aí você bota a escalação do... Como é que é a escalação do São Paulo que você leu aí, meu senhor? Apareceu no quadrinho ali. Claro, o goleiro, a torcida do São Paulo não confia no goleiro. A torcida do São Paulo não confia no goleiro. É uma chance para ele se provar. Já deram tantas, hein? Mais uma para ele tentar melhorar. Olha lá, Jandrei. Vai jogar só a cavalaria, vai jogar só a infantaria, vai jogar só os caras, só
O Pablo Maia, Nestor, Reinaldo, Léo, Diego Costa, Igor Vinícius, Jandrei, Patrick. O Patricão tá jogando muito. O Alisson fez uma partida sensacional contra o Atlético Goianiense. E o Luciano vê se engatou a terceira, né, meu senhor? Você falou Patrick, aí o Zinho fez assim lá, o que foi, Zinho? O que foi, Zinho? Patrick é bom jogador, Zinho. O que foi, Tetra? Não. Eu não sei se o Rogério vai com essa formatação aí, não. 4-4-2. Tá bem solto, né? Com Pedro e Gabigol na frente. Eu não sei se ele não coloca um terceiro zagueiro, não, hein? Bota um Miranda? E solta os 2 alas. Aí vai sobrar para um do... Miranda ali com os 2 zagueiros, 3 zagueiros. Aí o Reinaldo batendo no Rodinei. Né? O Igor Vinícius batendo lá mais na frente, né? Ali no Felipe Luiz. Aí faz o embate no meio ali, 3 contra 3, né? Eu acho que assim, eu acho, na minha opinião, que como o Flamengo joga com 2 atacantes por dentro, o Gabigol se movimenta muito, mas o Rogério não vai dar essa chance. Aí ele prefere soltar o lado do campo, ter Caleri e Luciano ali. E eu acho que o Patrick também jogando Patrick. Ele pode abrir mão ali de... ou Nestor, ou Pablo Maia, não sei. Mas assim... Acho difícil ele não pensar em começar com 3 zagueiros de início de jogo, né? Não vai se expor tanto logo no início. É o dilema do Rogério, porque precisa do resultado. Quem tem de tomar a iniciativa sai perdendo é o São Paulo. 2-0, meu senhor. E contra o Atlético Goianiense, num contexto diferente, São Paulo em casa, o São Paulo com um adversário inferior, essa formação funcionou e deu um pouco mais de segurança defensiva para o time. Parece contraditório abrir mão de 3 zagueiros e ter mais segurança, mas o fato de ter 2 jogadores que dão suporte nas laterais ajuda a equilibrar o meio-campo de São Paulo, porque o Patrick volta o tempo inteiro, recompõe. O Alisson, embora seja um atacante de origem, aprendeu desde o Grêmio a fazer, a voltar, a cobrir lateral. Então pode ser uma formação, eu não descartaria pensar nessa formação, e eu nem vejo 3 zagueiros como uma formação defensiva. O Rogério consegue ser propositivo, atacar, mesmo jogando com 3 zagueiros. Mas pelo funcionamento desse time contra o Atlético Goianiense e o São Paulo tendo a obrigação de tomar iniciativa, pode ser algo para surpreender até o Dorival, o Rogério usar essa escalação. É interessante. Os 2, Flamengo e São Paulo, já estão garantidos nas finais das principais competições da América do Sul. Né? São Paulo, no dia 1º de outubro, em Córdoba, jogará contra o Independiente Del Valle a final da Copa Sul-Americana. Flamengo, no dia 29 de outubro, em Guayaquil, enfrentará o Atlético Paranaense. Ou seja, eles podem chegar a mais uma final de Copa. Copa do Brasil, que o Flamengo tem 3 títulos e o São Paulo, até hoje, não conquistou. Né? É o único espaço vazio da imensa sala de troféus do Morumbi. Ali não tem a Copa do Brasil. Também tem isso nesse jogo. São times que estão muito bem nas Copas continentais e têm a chance de chegar à final da grande competição nacional em termos de Copa.